Amados, graça e paz, é sempre um privilégio e uma honra ter a responsabilidade pela reflexão da Palavra de Deus. E hoje vamos refletir sobre um dos textos clássicos, com grande significância espiritual, com muita profundidade em suas verdades reveladas. Estou me referindo ao conhecido texto do Salmo 23. Na passagem de hoje vamos refletir sobre os 3 primeiros versículos do Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Salmo 23 é curto, é uma passagem fácil de memorizar e muitos cristãos têm o hábito de memorizar essa palavra, essa passagem. Mais do que decorar os versículos, o importante é que a nossa mente seja colonizada pelas verdades espirituais presentes nesse belíssimo texto. Precisamos saturar os nossos pensamentos com tudo aquilo que essa passagem tão relevante nos transmite. Aqui é um texto de autoria do rei Davi. Ele, que na juventude havia sido pastor das ovelhas do seu pai. E segundo o profeta Samuel, ele passou por grandes perigos, portanto, tentando defender as suas ovelhas. Entendia de perigos, entendia das dificuldades naturais que esse animal possui, e também sabia o que era dar a melhor proteção às ovelhas. Nesse salmo, ele usa a sua própria experiência de vida para dizer que Deus, o Senhor Deus, é o pastor perfeito que protege os seus filhos, as suas ovelhas. Nós, como discípulos de Cristo, somos ovelhas do Senhor. E esse salmo tem uma capacidade de transformar a nossa vida de uma maneira radical e até revolucionária. Por isso, nós devemos sempre repetir a leitura com espírito de adoração e com uma forte disposição para refletir sobre esse salmo. O filósofo Ralph Waldo Emerson disse que o homem é aquilo em que ele pensa constantemente. Já Marco Aurélio afirmou que a vida do homem é o que seus pensamentos a fazem. Norman Vincent Peale disse: mude seus pensamentos e mudará o seu mundo. A Bíblia, em Provérbios 23:7, diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Por essa razão, nós precisamos usar o Salmo 23 como uma fórmula para direcionar não só os nossos pensamentos, mas os nossos passos em nossa existência. E aqui nós vamos encontrar uma maneira correta, renovada de pensar, porque é uma passagem que renova a nossa mente, nos dá novos óculos para enxergar e passamos a ver a vida de um modo diferente, de acordo com as lentes que o Senhor nos concede. Mais do que memorizar esse salmo, que é importante, precisamos meditar nos pensamentos que esse salmo contém. O primeiro versículo fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele começa mostrando uma visão positiva da vida, uma visão que nos dá esperança para viver, nos enche de fé e nos enche de confiança em nossa caminhada. Essa é a ideia de um pastor. O pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele tem amor, zelo, observa os detalhes, só quer o melhor e faz tudo o que é necessário, empreende todo o esforço possível para evitar os perigos para as suas ovelhas. Então, o Senhor é o meu pastor é uma ilustração muito rica da proteção que Deus nos concede.
da imagem de um Deus protetor incomparável. Então, de fato, o Senhor é o nosso pastor. Nada me faltará. Durante a Segunda Guerra Mundial, ou mais precisamente no final da Segunda Guerra Mundial, os países aliados, os vencedores da guerra, encontraram nos países que foram cenários dos conflitos várias crianças, em muitos casos já sem os pais, crianças que haviam perdido os pais, crianças que passaram 4, 5, 6 anos enfrentando os horrores da guerra, traumatizadas, inseguras, enfim. Essas crianças foram enviadas para abrigos e, mesmo assim, percebeu-se que elas tinham dificuldade para dormir. Psicólogos entraram em cena para descobrir o que acontecia. Depois de investigarem à procura de causas, descobriram que a experiência da fome era um dos principais fatores que impedia um sono tranquilo para cada uma daquelas crianças. E aí veio a ideia de dar a cada uma delas um pão, um pedaço de pão, antes delas dormirem. E aí elas passaram a dormir. Imagine uma situação de uma criança que passa anos sem saber se terá o alimento no dia seguinte. Essa experiência de não saber se irá comer no dia seguinte, e em muitos casos não comendo mesmo, manteve uma insegurança profundamente enraizada naqueles corações daqueles pequeninos. Então, quando os psicólogos passaram a dar um pedaço de pão e elas dormiam segurando aquele pão, elas tinham a certeza que agora tudo era diferente. No dia seguinte, elas teriam um alimento garantido. E mesmo que à noite elas desejassem comer um pedaço de pão, era dada a orientação para que elas não comessem aquele pedaço, para que mantivesse aquele pedaço para a manhã seguinte. Um outro pedaço de pão era dado para garantir a alimentação durante a noite. Elas passaram a ter segurança. É exatamente esse tipo de segurança que Davi transmite no Salmo 23. É a ideia de que Deus, ele garante, ele não só satisfaz as nossas necessidades, como ele nos dá garantias de que nossas necessidades serão todas supridas. Deus é a nossa provisão. E obviamente que nós podemos pensar em necessidades físicas, como o alimento, o vestuário, o nosso sustento no dia a dia, mas Deus, ele satisfaz muito mais as nossas necessidades espirituais do que propriamente as necessidades materiais. Porque o pão físico pode faltar, mas o pão mais importante é o pão vivo que desceu do céu. Portanto, Deus é a garantia da nossa provisão. Antes de Deus criar o homem e colocá-lo no Éden, ele já havia garantido a riqueza, a abundância nas coisas criadas para garantir o sustento do homem. Antes do homem ser colocado no Éden, Deus já havia criado vastos campos ricos e férteis para a alimentação dele. Antes mesmo do homem surgir na terra, Deus já havia colocado no subsolo gases, petróleo, a matéria-prima necessária para o aquecimento do homem em períodos de frio. Portanto, Deus, antes de criar o homem, já havia planejado o sustento da sua criação, da coroa da criação, o ser humano. Então, Deus, ele satisfaz as nossas necessidades, e Jesus diz que o vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Jesus fala isso em Mateus 6, portanto, não temos motivos para duvidar do cuidado e da provisão de Deus. O Salmo 37, 25 diz o seguinte, é um comentário do rei Davi: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Davi nunca viu o justo mendigar o pão. Davi nunca viu o justo desamparado. Pensando bem, eu também nunca vi. E creio, você também nunca viu. Deus garante o nosso sustento.
Mas impressionante é que a riqueza desse texto vai para além da provisão de Deus, das nossas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Nada em hebraico é ló. Ló em hebraico tem uma tradução em português que é a palavra nada. Mais do que garantir que nada vai me faltar como filho de Deus, o que o texto está dizendo, no seu sentido absoluto, no seu sentido mais amplo, é que Deus não é um Deus ausente. Ele sempre será um Deus presente. Ou seja, não vai faltar Deus na vida daquele que crê. Esse é o sentido absoluto do texto. Deus é um Deus presente. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Veja bem, quando fala em pastos verdejantes, passa a ideia de tranquilidade. Veja bem, os pastores daquela região da Palestina, os pastores orientais, geralmente iam para os campos pela madrugada levando as ovelhas. Isso por volta das 4 horas da manhã. E eles iam para o pasto, para os campos, para se alimentar. Por volta das 10 horas da manhã, o sol fervia. É uma região muito quente, com temperaturas que ultrapassam a 40 graus. Imagine com aquela lã com capacidade para absorver e manter o calor. Elas poderiam até morrer nessa circunstância. Então o pastor, de forma inteligente, levava as ovelhas para lugares sombreados, mais tranquilos e verdejantes. Elas poderiam ali se deitar, descansar, ruminar o alimento e depois ingerir água. Portanto, uma situação adequada para a sobrevivência e para o bem-estar e conforto de cada ovelha. E aí, assim como o pastor, ele dá essa tranquilidade, essa segurança para a ovelha, Deus também garante a segurança para cada um dos seus filhos, para uma situação de tranquilidade, de quietude da alma. E aí também é importante que nós busquemos as horas tranquilas para estarmos com os pensamentos completamente voltados para Deus. É importante que encontremos lugares secretos, lugares seguros, horas tranquilas, em alguns momentos, desde o momento de acordar até o anoitecer, ou mesmo durante a madrugada, para que possamos descansar, estar com a mente tranquila, pacificada e podemos voltar os nossos pensamentos a Deus, seja numa reflexão com base na leitura da palavra, seja em oração. Precisamos desses momentos de tranquilidade. Observe, as grandes realizações da humanidade, quando estudamos a história dos grandes homens que já pisaram nesta terra, a gente percebe que suas grandes realizações, com muita frequência, são feitas em momentos de calmaria, de tranquilidade, longe do barulho das zonas urbanas, da urbanidade, longe das multidões. Então, não dá para se pensar em poesias históricas sendo feitas no meio do barulho da multidão. É impossível pensar nas grandes obras da literatura universal tendo sido escritas no alvoroço, no barulho, no grande movimento. É na quietude que grandes realizações são garantidas. A gente percebe isso mesmo na vida de grandes homens de Deus. Elias, ele teve um encontro com Deus não no tremor da terra, não no fogo, mas na voz calma e tranquila do Senhor. Moisés também teve um encontro com Deus não quando estava no meio da multidão do povo de Israel após a saída do Egito, mas foi no Monte Sinai, em frente à sarça ardente, ele sozinho, no momento de grande tranquilidade e paz. Nós também podemos lembrar do exemplo do apóstolo Paulo, quando ainda era conhecido como Saulo de Tarso. Ele teve a visão celestial de Jesus no caminho para Damasco, quando já era escuro, com um pequeno grupo de pessoas, e podemos deduzir que era um momento de muita calmaria, propício, mais do que adequado, para esse encontro com Jesus.
Então precisamos encontrar esses momentos que nos garantam uma paz de espírito. É o momento da oração, é o momento da reflexão na palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo nos deu exemplos. Ele se afastava para lugares isolados, para o monte, para orar, sem nenhum empecilho que tirasse a tranquilidade da alma. Precisamos seguir esse exemplo. E quando assim fazemos, Deus tira a nossa alma da tensão e de todo o esforço do dia e aperfeiçoa a nossa vida, nos dando beleza e paz interior. Muito bem. E aí, a próxima passagem diz que Deus nos leva para junto das águas de descanso. Pensando na ilustração das ovelhas, ora, as ovelhas não são animais que poderiam ser classificados como bons nadadores. Por isso as ovelhas evitavam águas turbulentas. Se a ovelha entrasse num rio com uma grande correnteza, aquela lã do seu corpo iria absorver todo o líquido e a ovelha encharcada iria afundar e morrer afogada. Os pastores, sabendo disso, sabendo que são animais bastante frágeis, evitava levar as ovelhas por lugares com correnteza, com águas mais turbulentas. E as ovelhas só bebiam água em lagos, em lugares com água parada, com água que garantia a segurança de todas elas. Não havendo isso, ele era capaz de chegar num riacho, fazer uma pequena represa com pedras e aí garantia a água para as suas ovelhas. Assim Deus também ele faz conosco. Ele sabe das nossas limitações, Deus sabe das nossas fraquezas e, portanto, jamais ele vai exigir de nós qualquer coisa que esteja além das nossas capacidades, além das nossas habilidades, para muito além das nossas fraquezas. Então Deus, ele agindo dessa forma, ele nos garante também águas de descanso, águas tranquilas, mesmo quando tudo em volta está marcado pela turbulência. E aí temos que pensar em Deus como alguém que atende às nossas necessidades, também carregando as nossas cargas. Ele tira o peso dos nossos ombros, aquele peso que não podemos suportar, e carrega para nós. Esse é o significado de águas tranquilas, águas de descanso, de acordo com a tradução. E nessas circunstâncias, Deus acaba nos dando um grande senso de segurança e de confiança nele. O Salmo 121, 3 e 4 diz: Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, tente imaginar um lago tranquilo, cercado de uma bela paisagem. Geralmente paisagens naturais nos trazem quietude para a alma, uma paz de espírito, e são ainda assim ilustrações imperfeitas do que Deus provoca em nosso ser, em nossa alma, em nossa vida. Pensemos na famosa canção do reformador Martim Lutero, Castelo Forte, que diz: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. E à medida que saturarmos a nossa mente com as verdades do Salmo 23, nós vamos adquirir, como as ovelhas, uma sensação de segurança que só Deus pode proporcionar. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. A ideia de refrigério é a ideia de restauração da alma. Veja bem, todos nós vivemos os nossos conflitos, as nossas lutas, as tempestades da existência, os incêndios que abalam as nossas estruturas. E é comum perdermos o vigor, a energia, a força, a vontade de continuar lutando.
É uma experiência que praticamente todo ser humano tem em algum momento da vida. Um momento em que as energias parecem se esgotar. E aí Deus, ele tem essa capacidade de renovar a nossa energia a partir da renovação da confiança. Ele renova o nosso espírito, ele nos dá um novo incentivo espiritual, ele nos dá uma nova adrenalina espiritual, e aí passamos a estar dispostos a lutar, porque sabe que Deus está conosco, cuidando de nós, nos conduzindo nessa batalha. Mesmo quando enfrentamos pecados, e o pecado tem o poder de nos esgotar, a partir do arrependimento, Deus, ele restaura a alma, ele refrigera a alma e nos dá um novo ânimo, né? Lembre-se, quando Deus fez o homem, soprou nele o fôlego de vida, soprou nas narinas e transferiu a sua vida. A vida de Deus passou a habitar no homem. No sentido espiritual, refrigerar a alma do homem é isso, é Deus soprando a sua vida em nosso ser de tal forma que a gente encontra novas forças e condições para continuar na caminhada cristã. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ora, todos nós, como as ovelhas, encontramos dificuldades na vida, alternativas, vários caminhos e uma dificuldade para decidir. Entre tantas opções, qual caminho seguir? As ovelhas não são animais muito seguros. Primeiro, elas têm uma dependência muito grande do pastor, porque possuem uma visão limitada. As ovelhas não são capazes de enxergar a distância. A visão delas é boa, digamos assim, no máximo até 8 ou 10 metros. A partir disso, ela não tem uma visão ampla. Então, o pastor, sabendo disso, tem todo o cuidado para conduzi-la, evitando que ela ande por caminhos perigosos, ainda mais na Palestina dos tempos de Davi, né? Naquela região que hoje nós conhecemos como Palestina, havia trilhas rochosas, enfim, caminhos estreitos, e as ovelhas poderiam cair de grandes alturas e morrer. Então, elas andavam em fila e sempre guiadas pelo pastor. A presença dele garantia a segurança delas, das ovelhas. Então, quando Deus nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, primeiro é porque Ele nos garante nos conduzir pelos caminhos corretos, e os caminhos dele são os caminhos de justiça. Então, em Deus nós vamos encontrar esse senso de direção, essa bússola que, seguindo apenas os recursos humanos, não vamos encontrar. Ainda mais quando se trata de um caminho espiritual. Davi é um grande exemplo. Cometeu pecado, perdeu-se, sofreu as consequências por isso, perdeu até o bebê por ter cometido um pecado horroroso, arrependeu-se, a sua alma foi restaurada, recebeu o refrigério de Deus e ele passou a ser chamado de justo, embora tenha cometido absurdos. E aí o restante da vida dele mostrou alguém que se reencontrou com Deus e em Deus encontrou o caminho correto, o caminho que leva sempre para a bênção do Senhor. Então, lembre-se disso, em Deus nós podemos encontrar, e somente nele, essa vereda da justiça. Podemos dizer para Deus, guia-nos, Senhor, e Ele sempre vai à frente. No deserto, durante o dia, Deus ia à frente do povo de Israel numa nuvem, para também garantir não só a direção, mas a proteção contra o calor. Durante a noite, uma coluna de fogo que também dava o caminho a seguir, mas que também garantia o aquecimento durante o frio do deserto. Deus representa tudo isso. Então lembre-se, na batalha da vida, na luta cristã, e Deus não nos prometeu um mar de rosas, também teríamos tribulações, aflições, perseguições, mas garantiu que estaria conosco. Lembre-se, olhando para o povo de Israel, Deus segue sempre à frente da nossa vida, nos conduzindo
para a terra prometida. Essa é a grande lição do Salmo 23. Eu quero encerrar com uma oração. Pai, muito obrigado pelas verdades desse Salmo, verdades que são sempre atuais, que esta reflexão seja um refrigério para a nossa alma. Para aqueles que acompanham esta reflexão, que se sentem perdidos, sem saber que caminho ou que direção seguir, que estão inseguros, intranquilos, com a mente confusa, que esse salmo se torne realidade em cada um deles, para que eles passem a ter fé, segurança, acreditando na tua provisão, sabendo que ela é garantida e sabendo que tu amas os teus filhos e sempre vai nos conduzir para aquilo que é melhor para cada um de nós. Obrigado pelo Salmo 23 e que ele se torne uma realidade profundamente enraizada em nós e que gere frutos em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amado, amada, por acompanhar esta reflexão, que estes princípios criem raízes sólidas na tua vida e transforme a forma de ver o mundo, que você veja sempre pelas lentes da fé. Em nome de Jesus, Deus abençoe.